Um feliz sábado a todos. Que alegria, que bênção estarmos na casa de Deus, estarmos juntos. Bom ver cada um de vocês aqui e estivermos ao longo das noites aqui dessa semana comentando sobre a verdade revelada, assuntos maravilhosos, profundos, muitas coisas que a gente poderia aprender. A Bíblia é um livro infinito, em sabedoria, em poder, em conhecimento. Deus é infinito, Deus é todo-poderoso e Ele quer conduzir você em segurança, conduzir cada um de nós em segurança. E louvado seja o Senhor, porque você veio mais essa noite. Estamos prestes a viver um momento especial. Amanhã pela manhã teremos uma adoração especial. Amém? Todo mundo já preparado, animado. Vamos nos unir como distrito, né? Todas as igrejas. E você não deve perder. Convido você a abrir mais uma vez a Bíblia no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos fazer um pré-fechamento, digamos assim, né? Caminhando para o final da série. Amanhã vai ser uma mensagem especial, um pouco à parte, não exatamente na sequência, mas, claro, dentro do mesmo assunto, porque o principal assunto da Bíblia é a salvação. Tudo que Deus faz, todas as revelações, todas as verdades, todas as doutrinas servem para nos salvar, porque essa é a nossa maior necessidade e essa é a maior missão de Deus: salvar você, salvar a mim. E não pense que a salvação é em apenas um gesto, em apenas um momento. Quando você sente uma presença maravilhosa de Deus, fui salvo, e você baseia a sua salvação numa experiência, num sentimento simplesmente. A salvação é um processo. A salvação está baseada no plano que Deus fez. E nós vimos que esse plano começa com o batismo. O batismo é o passo base para aceitar a Jesus, para ser justificado, para ser transformado, ser adotado como um filho de Deus, ser resgatado das mãos do inimigo e da nossa condição de pecadores mortais, ligados e dependentes do mal, do pecado. E depois esse processo se estende a vida toda. Então, quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você ouve e aprende dele, quanto mais você aprende sobre as suas verdades, sobre a sua palavra, mais você percebe o quanto o pecado é terrível e o quanto o pecado está presente em você. E aí você aumenta a sua dependência de Jesus mais ainda. Você vai entendendo que você precisa, carece dele, e você vai pedindo mais perdão a ele, vai confessando mais ainda os seus pecados e vai crendo, acreditando mais ainda que ele te perdoa, que ele é real, que ele é poderoso, que ele anda ao seu lado, que ele está com você, que ele dirige todas as coisas, que ele tem um futuro nas suas mãos, que ele cumpre cada uma das suas promessas, e isso é chamado de santificação. Vivemos esse processo de santificação a vida inteira. E o final do processo da salvação é na volta de Jesus, quando ele vai colocar um ponto final na história do mal. E também ele vai remover de nós completamente a natureza pecaminosa.
nós vamos ser completamente renovados, refeitos, restaurados. Não vai ter nem ruga mais, não vai ter nem careca mais, nem cabelo branco, nada mais, de nenhum sinal de deterioração, de pecado, de imperfeição. Amém? Vamos refletir plenamente a glória de Deus. Claro que na proporção da criatura, nós somos criaturas de Deus. Nós vamos refletir a glória perfeita, o amor perfeito, o caráter perfeito de Deus, a santidade, mas Deus continua sendo Deus. Ele é todo poderoso, Ele ainda é muito maior do que nós. Ele é a fonte de tudo que nós temos, da vida, do fôlego, do resplendor, da beleza que tivemos, de tudo. Tudo é dele e para ele. E ele é muito, infinitamente maior do que nós. A Bíblia, o livro do Apocalipse, começa falando de Jesus e descreve de maneira muito linda, no capítulo 1, a pessoa de Jesus. É uma linguagem, em alguns momentos, profética, que se torna simbólica, mas em outros momentos a gente pode entender que, ou pode imaginar, que Jesus tem essa semelhança, não é? Essa aparência, que nós vamos ler agora. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler o verso 12 até o verso 18. E o objetivo principal dessa mensagem é reforçar quem é o Deus que nós servimos, qual é o plano que Ele está cumprindo na sua vida. E no meio dessa guerra que vimos, que o inimigo levanta enganos, levanta poderes ao longo da história, Deus continua sendo o mesmo. Deus é todo-poderoso. Deus, Ele está cumprindo o seu plano de salvação e graça. Vamos ler então? Que está aqui no verso 12. 12 em diante. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes longas e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo, verso 15. Os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía-lhe uma espada afiada, com corte dos 2 lados. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que coisa linda, que coisa tremenda. Eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez, nesse momento, e falarmos com Deus. Santo Pai, Deus Todo-Poderoso, como é bom refletir na Tua Palavra, como é maravilhoso estar na Tua casa, estar na Tua presença, ainda mais neste dia especial, Pai,
porque quando o sol se pôs e iniciou a noite, começou o sábado, segundo a sua criação, segundo a tua contagem. E nós estamos vivendo em um momento, em horas, em um dia santificado, sagrado, diferenciado, abençoado pelo Senhor. Te agradecemos porque estamos estudando o livro do Apocalipse, estamos estudando a palavra de Deus, que revela para nós o profundo e o escondido, que nos dá discernimento para fazermos diferença entre o que vem do Senhor e é verdadeiro e o que provém do engano do inimigo. Nos ajude a enxergar os teus planos. Que nessa noite enxerguemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O Criador do céu e da terra, o mantenedor, mas também o Salvador de cada um de nós. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cabeça da igreja, que anda pelo meio das igrejas, que anda no santuário celestial. Nós queremos entender e enxergar a tua bênção, os teus planos. Portanto, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que descrição maravilhosa. Quando nós lemos a Bíblia, é bom imaginarmos. Então diz aqui que Jesus, como Jesus é? Vamos relembrar aqui, participe comigo. O que falou ali? Quais as características que falaram? Como que é o seu cabelo, o seu olho, sua pele, seus pés, suas vestes? Me ajude. Olhos como chama de fogo. É lindo, não é? Oi? Pés como bronze polido, bronzeado e brilhante, não é? As pessoas gostam de estar bronzeadas, né? De tomar sol, de ficar com uma cor assim mais viva. São descrições que mostram como Jesus, ele é semelhante, ele é alguém que parece conosco, mas é infinitamente maior, como falamos. Ele se fez homem. Ali está descrito que João viu um semelhante a Filho do Homem. Um semelhante a Filho do Homem. Isso é uma referência de que Jesus é Deus, mas Ele se fez homem. Ele assumiu a semelhança com a raça humana, com a humanidade, para poder se tornar o seu Salvador, o meu Salvador. O livro do Apocalipse, como vimos na primeira noite, ele abre as cortinas do céu e descreve como é o céu, como é a cidade santa, um pouquinho do que Deus tem preparado para nós, mas nós entendemos que, mesmo que imaginemos, mesmo que pensemos, mesmo que exista o relato aqui na palavra de Deus, quando nós entrarmos na cidade santa, quando encontrarmos com Jesus, vai ser tremendo, vai ser especial. Jesus quer te dar um abraço naquele dia. Jesus quer, como Tomé, Ele quer que você possa tocar nas suas feridas. Tudo que Jesus fez e faz é para salvar a gente, salvar cada um de nós. É uma beleza, é uma maravilha
que realmente foge à nossa imaginação, à nossa compreensão. É algo tremendo. Tudo o que Ele faz é para que você e eu enxerguemos o seu amor, a sua bondade, o seu poder. Ele tem um lugar preparado, mas quem vai entrar nesse lugar? Quem vai ter acesso à cidade santa? O Apocalipse descreve, fala, repete muitas vezes: ao vencedor, ao vencedor. Jesus é quem venceu o mal, Jesus é o vitorioso. Ele é o único que tem direito oficialmente de entrar como ser humano. Mas ele conquistou esse direito como um representante da raça humana, para estender esse direito para todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, como seu substituto. Todos aqueles que se entregam, que entendem que de si mesmos não podem ser santificados, não podem se tornar santos por si só, não podem atingir o céu por suas obras, por sua condição, por seu próprio esforço, mas que se rendem à graça de Cristo. É um presente. A salvação é um presente. Tudo que Deus fez e faz é um presente. E Deus é tão amoroso que Ele dá o presente e Ele deixa você escolher. Muitas pessoas, infelizmente, escolhem a riqueza dessa terra, escolhem as verdades, os enganos, as mentiras, né? Não é verdade não, as aparentes verdades, melhor dizendo, escolhem as aparentes verdades pregadas pela filosofia desse mundo, pelos pensadores, e rejeitam a verdade maravilhosa de Jesus. Rejeitam as revelações, rejeitam as doutrinas verdadeiras, rejeitam a lei de Deus, rejeitam os mandamentos de Deus. Deus dá liberdade, porque Ele é amor, Ele ama. Você tem a liberdade de fazer da sua vida aqui o seu céu. Mas isso é uma ilusão, isso é muito triste, isso é muito pequeno. Deus tem muito mais. O que Ele tem preparado aqui, e nós estudamos, e nós relembramos, e nós lemos alguns trechos do livro do Apocalipse, são realmente difíceis de entender. E eu posso até dizer que alguns trechos são quase que impossíveis de entender, e de nós sabermos exatamente o significado. Porque, inclusive, os estudiosos e o Espírito Santo de Deus nos mostra também e confirma que a palavra de Deus é infinita. Nós realmente não vamos entender tudo. Porque lá na eternidade, no céu, nós vamos continuar ainda aprendendo da palavra, entendendo o que nós não entendemos aqui. Você ainda vai continuar entendendo coisas sobre o Evangelho, sobre a riqueza do plano da salvação. Nós já vamos estar salvos, mas vamos continuar aprendendo ainda mais e vendo desdobramentos do plano da salvação, como foi tremendo esse plano.
como foi profundo. Mas Deus te dá a liberdade de escolha. Ele diz aqui, ele descreve: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu vim a este mundo, andei com pecadores, comi com pecadores, sofri humilhação, rejeição, traição. Fui pregado no madeiro. Deitei ou descansei, não é? Sem vida ali, na tumba fria, naquele sepulcro. Mas Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele teve uma vida perfeita. Ele prestou o sacrifício perfeito. E tudo isso está descrito aqui no Apocalipse. Não dá para a gente falar de todos os detalhes, mas vamos no capítulo 4. E vamos ler versos também que descrevem a Jesus e descrevem a Deus como Todo-Poderoso. Deus pode todas as coisas. E Ele faz de tudo para conquistar o seu coração, sua fidelidade e a sua entrega. Mas Ele depende da sua decisão. Deus não força a sua decisão. A decisão precisa ser de livre e espontânea vontade. Porque você foi atraído, porque você enxergou a beleza de Jesus, enxergou a beleza do Evangelho, e aí você aceita, se rende a Ele. Porque isso é uma parte fundamental também no plano da salvação. Jesus não vai levar nenhuma pessoa, nenhum pecador, obrigado para o céu. E também não vai levar nenhum pecador que não abra mão do seu apego ao pecado. Mas Ele é quem te ajuda. Ele é quem realiza em você e eu o querer e o efetuar. Se você está aqui essa noite, é porque o Espírito Santo de Deus está agindo em você e está colocando em você o desejo pela verdade, o desejo pela vida eterna, o desejo pelas coisas de Deus, o desejo pelas coisas santas. Você reage. Muitos têm também ouvido esse chamado, percebido que precisam buscar as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, mas eles não estão buscando. Precisamos orar por eles, trabalhar por eles. Mas infelizmente alguns vão rejeitar tanto que não vão querer mais em algum momento. Mas você precisa aceitar e entregar sua vida a Jesus. Olha a descrição. Quando Jesus, Ele vem, Ele cumpre todo o plano da salvação aqui na terra, presta o sacrifício perfeito e retorna para o céu. E ali havia uma festa preparada para recebê-lo. E então, vamos ler o final ali do capítulo 4. Verso 8, vamos direto do 8 até o 11. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres
viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Aqui está falando, e eles estão celebrando, porque foi válida a vitória de Cristo. Vamos confirmar ali mais à frente no capítulo 5 também. Essa cena vai se repetir e se concretizar quando todos os salvos estiverem já reunidos. E todos eles vão dizer: Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o poder. Então, vamos lá, o verso 9 agora do capítulo 5. E entoaram um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, nação e povo, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos continuar. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e miríades de miríades, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E tem mais um ainda ali, exaltação no céu, que já aconteceu com os anjos, mas vai acontecer com todos os salvos. Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há estava dizendo. Agora aqui é um momento muito especial e eu vou falar depois. Estavam dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Que coisa linda. Vamos terminar, só tem o 14 agora. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Todos os anciãos prostravam-se e adoraram. Então, quando for concluído, como nós lemos lá em Apocalipse capítulo 21 e 22, no momento em que a cidade santa desce do céu com os salvos, vai acontecer o juízo final, a sentença final. Lembra que eu falei que Deus vai exterminar Satanás, os anjos e os ímpios ou infiéis? Deus vai destruir com fogo a terra. Mas antes de destruir, vai acontecer esse momento onde todos os seres que Deus criou, inclusive aqueles que rejeitaram a Deus, vão reconhecer a justiça de Deus. Vão reconhecer que Deus foi correto, foi justo com o que Ele prometeu. E com a sentença também. Por isso que a Bíblia fala que todos os seres, inclusive aqueles que estão debaixo da terra, todos vão declarar que Deus é justo, que Deus é fiel e que Jesus Cristo
é o Cordeiro, é o Salvador. E por fim, essa adoração, ela se repetirá ao longo dos séculos. Poderemos cantar no coro de anjos. E aí vamos concluir lendo o capítulo 15. Lendo o capítulo 15 de Apocalipse, onde é descrito mais uma canção, mais um louvor. É o Cântico de Moisés. Aqui descreve os salvos adorando a Deus, louvando a Deus. E olha que cena maravilhosa. Eu quero convidar você a pensar e a refletir e a escolher de que lado você quer estar. Qual a realidade você deseja viver? E tenha certeza que isso você está escolhendo hoje. Se você não está escolhendo a Jesus, você já escolheu o outro lado. Não tem meio termo. Escolha então a Jesus. Escolha se entregar. Escolha cumprir o chamado dele e viver todo o seu plano. Porque um dia você estará vivendo esse momento aqui, olha, Apocalipse 15, verso 2 até o 4. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Lembra que a gente falou sobre esses poderes essa semana? Está falando aqui, ó, os vencedores da besta, ou seja, do poder que surgiu e que está enganando os habitantes da terra, da sua imagem, ou seja, do mandamento trocado, do decreto que é espalhado por todo mundo, e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Que coisa linda. Esse é o chamado de Deus para você. Eu quero pedir ao Marquinho um favor. Enquanto nós vamos fazer uma dinâmica aqui, Marquinho, procura para mim aí a música Falta Você, Fernando Iglesias, playback, por favor. Nós vamos, depois eu vou cantar essa música e vocês podem cantar junto. Mas antes nós vamos ler juntos o verso 3. Vamos ler juntos o verso 3. Não sei se a versão é muito diferente, mas acho que dá para ler aí na Bíblia também. 3 e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Que coisa linda. Nós vimos aqui que todos vão reconhecer
mas os salvos, os santos, vão cantar isso por toda a eternidade, com as harpas nas mãos. E Jesus está convidando você para viver esta realidade, para viver esta escolha. E você que deseja reafirmar essa entrega a Jesus e também demonstrar sua decisão a Jesus, eu queria convidar você, enquanto cantamos esse hino, essa música, você pode vir aqui mais perto para orarmos juntos aqui à frente, pedindo o poder de Deus e aceitando também a graça e o presente de Jesus. Se tiver a letra, pode projetar aqui também. Você pode cantar junto também, tá bom? O túmulo está vazio, Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu. E logo depois ao céu subiu, uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou, foi saudado como rei, aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, ainda falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, só falta você. Venha em nome de Jesus, aceitando o convite. A festa está preparada, só falta você. Amém.
eu quero dizer que não pode faltar você. Não precisa faltar você. Basta você aceitar, se entregar, viver, crer, mas não crer apenas com a mente ou com as palavras, crer de todo o coração, viver de todo o coração o chamado de Jesus. Apocalipse capítulo 19, o verso 9, diz assim: Então me falou o anjo, escreve: felizes, bem-aventurados, aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. A festa está preparada realmente. Um banquete está preparado. O céu está preparado. Você e eu precisamos estar lá. E glória a Deus, porque você está decidindo a cada noite, a cada dia, a cada momento, aceitar e viver o convite de Jesus. Vamos orar? Nosso Pai, Deus eterno, que semana abençoada. Sempre é maravilhoso estar na Tua presença. Obrigado porque Teu Espírito falou profundamente ao nosso coração. Nós vemos que o Senhor abriu as cortinas da história desse mundo para entendermos de que lado nós devemos ficar. E aqui estão os Teus filhos, Pai, que desejam estar nas Tuas mãos e viver a salvação e viver esse momento especial de cumprimento de todas essas promessas. Vamos passar por lutas, por provações, por aflições, como o Senhor anunciou que os Teus filhos fiéis e verdadeiros sofreriam perseguições, injustiças, seriam maltratados e até mesmo mortos, mas que Jesus nos garante a vida eterna, que mesmo que os Teus filhos passem pela morte, o Senhor vai ressuscitar cada um, vai dar um corpo glorificado e nunca mais haverá a morte, nunca mais haverá corrupção do pecado, nunca mais haverá nenhum mal. Nos fortaleça nesta palavra e nesta verdade, em nome de Jesus. Também oro em especial, Pai, pelo sábado e pelo culto que teremos pela manhã, onde muitos amigos que aqui estão também irão entregar a vida a Jesus, irão renovar seu concerto com Deus. Glorificado seja o Teu nome, Pai, e que a Tua vontade seja feita no céu e na terra, em nome de Cristo. Amém. Amém. Mais uma vez, uma ótima noite, um feliz sábado a todos e até pela manhã, tá bom? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou,